A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 9 e versículo de número 17 ao 19, que vai nos dizer assim: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós observamos, irmãos, que Ananias, ele colocou as mãos sobre Paulo porque Deus havia ordenado que Paulo, irmãos, viesse agora a enxergar, que Paulo viesse agora a contemplar as coisas de maneira diferente. Deus me trouxe aqui para te falar que Ele está abrindo os teus olhos espirituais, é isso mesmo. Aquilo que você não contemplava, a partir de agora você vai contemplar. Declare comigo: eu creio que Deus está abrindo os meus olhos espirituais hoje. Eu creio que Deus está abrindo os meus olhos espirituais hoje. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que até já tem tempo servindo ao Senhor, tem tempo que você é cristão, talvez você até nascido e criado, ou nascida e criado no Evangelho, mas os teus olhos espirituais ainda não estão abertos. Talvez você é um religioso ou uma religiosa, como Saulo. Saulo era alguém que era muito religioso, mas ele não tinha Jesus verdadeiramente no seu coração. Deus não habitava verdadeiramente com Saulo. Mas o Senhor, irmãos, preparou um encontro com ele. Que bom que o Senhor prepara um encontro conosco. Quantos de nós, na verdade, caminhamos com o Senhor, mas muitas vezes não sabemos discernir aquilo que é dele, não temos os olhos espirituais abertos. Tem muita gente, irmão, servindo a Deus, mas muitas vezes ficam enganados porque não tem discernimento, porque os olhos espirituais estão fechados. Mas Deus está dizendo: isso é até hoje. Fui eu que ordenei Ananias, diz o Senhor, para colocar as mãos sobre Paulo e ele recuperar a vista. E hoje eu estou abrindo os teus olhos espirituais para que você possa ver as coisas de maneira diferente. Saulo, depois deste encontro de Jesus para com ele, depois que Ananias também colocou as mãos sobre ele, nunca mais foi o mesmo. E o Senhor está dizendo: a partir de hoje, eu estou abrindo os teus olhos de maneira tão especial que você nunca mais vai ser o mesmo. Que você nunca mais vai ser a mesma. Chega de ser um religioso e não ter verdadeiramente o encontro com teu Pai e não saber discernir o que é dele. Alguém que vai para a igreja todo dia, mas que não sente a presença do Espírito Santo. Alguém que não vê mudança na vida, na história. E o Senhor está dizendo: chega de ser assim. Tem pessoas aqui que já vêm orando e pedindo: Senhor, abre os meus olhos espirituais, irmãos. Quem é do Espírito discerne daquilo que é espiritual, mas quem é carnal nunca vai discernir do que é espiritual. E é por isso que Deus está abrindo os teus olhos, porque Ele não quer que você ande carnalmente. Ele quer que você compreenda o que é espiritual e o que é da carne, o que é o diabo e o que é Deus. O Senhor está dizendo: eu não quero os meus filhos andando como cegos errantes. Saulo precisou ter os olhos abertos. Saulo precisou que as escamas caíssem dos seus olhos. Muitas vezes, irmãos, vamos necessitar desse encontro com Jesus. Vamos necessitar que o Senhor retire escamas dos nossos olhos que nem a gente mesmo contempla. Porque muitas vezes, irmãos, a gente não consegue enxergar as escamas que estão diante dos nossos olhos, tentando impedir a nossa visão espiritual de ser aberta. Mas o Senhor está dizendo: eu estou removendo toda a escama. Declare comigo: eu creio que o Senhor está removendo escamas dos meus olhos hoje.
Eu creio que o Senhor está removendo escamas dos meus olhos hoje. O Senhor mesmo enviou a Ananias para que ele fosse até Saulo, para que Saulo recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. O Senhor está dizendo: eu estou abrindo os teus olhos espirituais e estou te enchendo do meu Espírito Santo, irmãos. Quando os olhos espirituais são abertos, ninguém engana. Quando os olhos espirituais são abertos, você consegue contemplar aquilo que muita gente não vê, sabia disso? Tem muitas pessoas, irmãos, que entram e saem de lugares e não vê nada. Mas quando você tem uma visão espiritual aberta, quando o Senhor quer te mostrar, quando Deus quer te revelar o oculto, o profundo e o escondido, você entra em lugares e você sabe discernir. Discernir se há espíritos malignos naquele lugar. Discernir se alguém está falando algo que é de Deus ou se não é. Se é carne ou se é o espírito. Se é mentira ou se é verdade. É esse discernimento, irmãos, que nós que servimos ao Senhor precisamos ter e que Ele quer nos entregar. O Senhor está dizendo: eu marco um encontro contigo, irmãos. O Senhor começará a se revelar aqui de maneira especial para algumas pessoas. Como Ele fez com Saulo, o Senhor, Ele se manifestou para ele. O Senhor está dizendo: eu me manifestarei para você. Muitas coisas que você via de uma forma, agora você vai ver de outra, porque eu abro os teus olhos. Saulo contemplava, irmãos, os cristãos de uma forma, mas depois do encontro dele com Jesus, ele passou, irmãos, a amar os cristãos. Ele passou a ser um cristão. Ele passou a contemplar as coisas de maneira diferente. Você só vê as coisas de maneira diferente se seus olhos espirituais estiverem abertos, se você estiver cheio do Espírito Santo. E é por isso que o Senhor está dizendo: é necessário eu te encher. É necessário eu abrir os teus olhos. Declare comigo: eu creio que Jesus está me enchendo hoje do Espírito Santo. Eu creio que Jesus está me enchendo hoje do Espírito Santo. O Espírito Santo está se apossando de ti. Você vai ver aquilo que muita gente não vê. Você vai viver o que muita gente não viveu. Você vai discernir de muita coisa que muita gente não discerne. O Senhor está dizendo para você: o que eu tenho para fazer é algo diferente. O que eu tenho para fazer é algo especial, irmãos. Para cair escamas dos olhos, Deus tem que querer. E foi Deus quem mandou Ananias ir até Saulo. Versículo de número 11 e 12. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ou seja, Deus já havia mostrado a Saulo o que aconteceria. O Senhor está dizendo: é assim que eu quero tratar você. Eu quero te mostrar aquilo que ainda vai acontecer. Eu quero te dar visões espirituais. Aí o Senhor deixou bem claro aqui: eu estou te ordenando, Ananias, vai. Vai, e o Senhor ainda diz o endereço. O Senhor sabe onde te encontrar, viu? O Senhor sabe onde é a sua casa. O Senhor sabe onde é o seu trabalho. Ele vai te encontrar. Da mesma forma que ele sabia onde estava Saulo, da mesma forma, Rabacandarasto, que ele deu o endereço e disse: Ananias, vai lá. Vai lá, porque Saulo está lá. E eu quero que a partir de agora Saulo veja de maneira diferente. A partir de agora eu quero que ele tenha um encontro comigo verdadeiro, de dentro para fora. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Ele passou a discernir, meu irmão. Ele passou a discernir, minha irmã, aquilo que era espiritual. Ele passou a ver o Senhor de maneira diferente. O Senhor está dizendo: eu quero que você me contemple a partir de agora de maneira diferente. Eu não te quero um religioso. Eu não te quero uma religiosa, porque Saulo era religioso. Saulo era alguém que zelava pela religião farisaica, mas Saulo não estava com o encontro verdadeiro com Deus. O Senhor está dizendo para você: quero eu te dar um verdadeiro encontro comigo, quero eu te fazer viver experiências sobrenaturais que somente eu querendo posso te entregar. O que Saulo estava vivendo não eram os discípulos que haviam entregue para ele, não era a religiosidade dele, mas era o que Jesus queria entregar para ele. É Jesus que quer abrir os seus olhos. Declare comigo: eu creio que é Jesus que quer abrir os meus olhos. Ele está me visitando. Eu creio que é Jesus que quer abrir os meus olhos. Ele está me visitando. Ananias deixou bem claro que foi o Senhor que enviou ele até aquele lugar para que Saulo recuperasse a vista. Ou seja, o Senhor queria que Saulo tivesse aquele encontro com Deus verdadeiro.
que uma mudança acontecesse, que as escamas caíssem, irmãos. Para a gente discernir do que é espiritual, as escamas precisam cair. Nós não podemos ser somente religiosos, mas nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida de dentro para fora. Declare comigo: eu vou deixar Deus trabalhar de dentro para fora na minha vida. Eu vou deixar Deus trabalhar de dentro para fora na minha vida. A Bíblia diz no versículo de número 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como o quê? Umas escamas, e tornou a ver. Ou seja, ele passou a enxergar quando as escamas caíram. E é isso que Deus está fazendo com você hoje. O Senhor está dizendo: vai ver de maneira diferente. Nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser a mesma. Declare comigo: depois desse encontro que Jesus está tendo comigo, nunca mais eu vou ser a mesma. Depois deste encontro que Jesus está tendo comigo, nunca mais eu vou ser o mesmo. A seguir, levantou-se e foi batizado. Versículo 19 agora. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Agora, ele estava fortalecido, não somente fisicamente, mas espiritualmente também. Porque ele, a partir daquele momento, irmãos, em que as escamas caíram dos olhos dele, ele foi batizado. Ele estava cheio, do Espírito Santo. A partir daquele momento, Saulo já não era mais o mesmo. Você não será mais a mesma. Você não será mais o mesmo, pois um verdadeiro encontro está sendo marcado hoje. Entre você e Jesus. Jesus e você. Tem pessoas aqui que têm pedido: Deus, eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero fazer como Jó disse. Eu não quero conhecer o Senhor de ouvir falar somente. Eu quero que os meus olhos te contemplem. E o Senhor está dizendo: estou eu hoje abrindo os teus olhos para que eles possam contemplar o espiritual, contemplar o que eu tenho contigo, contemplar quem é o teu Deus. Chega de caminhar com Deus e não conhecer a bacanturabacandaраia dele, não ter experiências com ele. O Senhor está dizendo: eu quero te dar experiências, eu quero te levar a águas mais profundas. A palavra hoje é essa, irmãos: profundidade. O Senhor quer te levar à profundidade. Ele não quer você somente no raso. Declare comigo: eu vou viver a profundidade que Deus já determinou para minha vida. Eu vou viver a profundidade que Deus já determinou para a minha vida. Você não vai andar com Jesus superficialmente falando. Você não vai ser só mais um cristão ou uma cristã, não. Mas você vai ser alguém que vai ter experiências com Deus. Alguém que vai saber discernir o que é dos céus e o que não é. Alguém que vai ter o discernimento, rabacandaraia, os olhos espirituais abertos. Alguém que vai saber o que é o teu Deus e o que não é. Ninguém vai te enganar. Você não vai entrar em lugares enganado ou enganada, porque o Senhor te revelará as coisas antes de suceder. Ele te mostrará coisas que os teus olhos físicos não contemplam. E Ele está dizendo: abro eu hoje os olhos espirituais. Irmãos, é lindo o que Deus vai fazer a partir de agora. Porque pessoas aqui terão experiências com Deus tão profundas, tão sobrenaturais. Eu estou dizendo para vocês, é baseada no que a palavra está dizendo, com a revelação do Espírito Santo. O Senhor te fará viver coisas profundas. O Senhor te fará viver coisas sobrenaturais, como Ele fez com Saulo. Saulo agora estava enxergando. Saulo foi batizado, cheio do Espírito Santo. E a partir deste momento, ele nunca mais foi o mesmo. O Senhor está dizendo: a partir de agora você nunca mais será o mesmo e nem será a mesma. Quando alguém olhar para você e disser: você está diferente, tem alguma coisa diferente em você vai lembrar: o Senhor me visitou naquele dia. Quando eu ouvi aquela palavra, o Senhor disse que estava abrindo os meus olhos. E realmente, sabe, algumas coisas que você não via, você não contemplava no seu dia a dia, você vai começar a ver. Coisas que você não discernia, que você achava normal no seu dia a dia, mas que são espirituais, Deus vai começar a te mostrar. Você não vai tratar mais aquilo que é da carne como espiritual e aquilo que é espiritual como carnal. Por quê? Porque você vai ter visão espiritual. Os teus olhos espirituais estão sendo abertos hoje. E o Senhor está dizendo para você: Saulo, ele teve um encontro comigo quando ele estava a caminho de Damasco. E a vida dele nunca mais foi a mesma.
Ananias foi até a casa que Saulo estava, porque o Senhor ordenou para que a mão de Ananias estivesse sobre Saulo e as escamas caíssem dos olhos dele, para que ele pudesse ser cheio do Espírito Santo. Ei, irmãos, tem algumas experiências que a gente só vai ter com o Senhor quando as escamas caírem dos nossos olhos, quando Deus resolver nos revelar o oculto, o profundo e o escondido. E este é o tempo, diz o Senhor, que Ele resolveu te revelar. Este é o tempo que Ele resolveu se manifestar para você de maneira especial. É como Jó falou: eu conheci o Senhor de ouvir, agora os meus olhos te veem. É essa experiência que você vai ter com Deus a partir de agora. Rabacanturabaya. Você não será mais uma, nem mais um religioso ou religiosa, mas você será alguém que tem experiência com Jesus. Você será alguém que conhece o Senhor de ver. Os teus olhos contemplam, você tem intimidade com Deus. Assim te diz o Senhor a partir de agora. Uma grande mudança começará a acontecer na sua vida. Não estranhe. Deus está abrindo os teus olhos espirituais e te enchendo do Espírito Santo. Declare comigo: eu creio nesta palavra e eu creio que eu vou ser cheia do Espírito Santo. Eu creio nesta palavra e eu creio que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, para te agradecer por esta palavra, Senhor. Te agradecer pela experiência, Pai, que somente o Senhor pode dar. Pai, essa experiência não seria a religiosidade que entregaria para Saulo, Ribiandaraia. Não seria ser zeloso pela lei, Rabasturianturabaia, que entregaria para ele, mas foi porque o teu Filho amado Jesus Cristo olhou para ele, o contemplou e quis se apresentar. E é isso que está acontecendo, Pai, através dessa palavra. O Senhor olhou dos céus e viu, Pai, pessoas tão imperfeitas, pessoas tão falhas, meu Pai, mas que o Senhor se agradou, que o Senhor quis se apresentar para elas e nunca mais, Senhor, Ramão, Churiandaraia, a vida delas será a mesma, Senhor. A partir de agora eu creio numa mudança, a partir de agora eu creio num discernimento, a partir de agora eu creio que eles contemplarão aquilo que eles nunca contemplaram, porque o Senhor está hoje tocando os olhos do teu filho, tocando os olhos da tua filha e tirando todas as escamas, tudo aquilo que impede ele ser cheio do Espírito Santo, ela ser cheia do Espírito Santo, está saindo agora. E eu creio que o batismo com o Espírito Santo está acontecendo. Eu creio, Pai, que pessoas também em poucos dias serão batizadas. Algumas serão batizadas agora, mas outras em poucos dias. Não demorará muito, porque aquilo que impedia o teu Espírito Santo de trabalhar, aquilo que impedia Rabacandaraia, os olhos espirituais serem abertos, está saindo agora, porque as escamas caíram de Saulo e está caindo também da vida do teu filho, e está caindo também da vida da tua filha, Senhor. Eu creio na manifestação do teu poder de maneira sobrenatural e especial. Ah, Senhor, eu creio que a visão está sendo aberta, eu creio que o milagre está acontecendo. Eu sei que o Senhor sabe onde encontrar o teu filho, o Senhor sabe onde é a casa da tua filha. Encontra agora, encontra, Senhor, e renova, encontra e batiza com o Espírito Santo, encontra e abre os olhos espirituais agora, que eles possam ter um verdadeiro encontro contigo como Saulo, que eles não venham ser somente religiosos, mas sim alguém que te segue em espírito e em verdade, alguém que te conhece não só de ouvir, mas que os olhos contemplam ao Senhor Deus. Eu creio nessa nova experiência que chegou para a vida dos teus filhos. Porque não vai chegar, Pai, ela já chegou pelos olhos da fé. Já podemos contemplar, Pai, que os teus filhos terão contigo a partir de agora, meu Deus amado, novas experiências. Eu creio, Senhor, que aquilo que eles não sentiam, eles vão passar a sentir. Aquilo que eles não contemplavam, eles vão passar a contemplar, porque a partir de agora, eles estão sendo cheios do Espírito Santo e os olhos espirituais deles estão sendo abertos em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são
teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, que haja resposta, Senhor, para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor os corações dos teus filhos, meu Deus, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai te entregar experiências que, humanamente falando, são impossíveis de acontecer. Mas o Senhor te selecionou como Ele selecionou a Saulo e Ele quis se apresentar para ele. A ordem foi de Deus, dizendo: Ananias, vai até onde Saulo está. Hoje o Espírito Santo te encontra, como encontrou a Saulo, e as escamas estão caindo dos teus olhos. Uma nova experiência com o Senhor você terá, porque o Espírito Santo hoje está te enchendo, você está sendo cheio, você está sendo liberto, você está sendo purificada, os teus olhos espirituais estão sendo abertos e você nunca mais vai ser o mesmo e nem a mesma depois dessa grande experiência que o Senhor resolveu te entregar, da mesma forma que Jesus visitou a Saulo, que o Espírito Santo encheu, assim Ele está fazendo na sua vida. Se prepare, porque a partir de agora a sua história vai mudar completamente, porque uma visita especial te encontra o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.